Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos continuar com a nossa história do 7º ano, onde nós estávamos estudando sobre os povos coloniais, os povos do continente americano. Na aula passada, a gente estudou sobre os maias, os astecas e os olmecas. Vimos que eles são civilizações que são politeístas, que nas suas práticas religiosas, eles praticavam sacrifícios humanos e também observamos que, de uma forma geral, eles possuíam uma certa organização na sociedade. Hoje nós vamos dar continuidade com mais 3 civilizações, dessa vez na América do Sul. São os Incas, os Cambeba e os Tupinambá. Vamos começar então pelos Incas. Os Incas foram uma complexa civilização que se desenvolveu na América do Sul, originários de uma região entre o lago Titicaca e a cidade de Cusco, no Peru. Aproximadamente no fim do século XIV, começaram a estender o seu vasto império na região da Cordilheira dos Andes, que envolveria o Peru, a Bolívia, grande parte do Equador, o noroeste da Argentina e a norte do Chile. Então aí vocês têm no mapa que está aparecendo aí na tela de vocês, essa parte verde é a parte em que o Império Inca dominou no período do século XIV. A origem da civilização Inca remonta ao século XII da era cristã, quando as primeiras famílias se acomodaram no Vale de Cusco, a antiga capital do Império, e chegou a alcançar 15 milhões de habitantes, terminando brutalmente com a invasão espanhola de 1532. A cidade de Cusco é essa que vocês veem na foto, essa é uma foto mais atual das ruínas dessa cidade de Cusco. O mito de fundação Inca considera Manco Cápac como o primeiro governante e fundador da cidade sagrada de Cusco. Os Incas denominavam o seu território de Tahuantinsuyo, que significa, do idioma quechua, significa as 4 partes. Então, todo aquele território verde que vocês observaram no mapa do slide anterior é o território que eles chamavam de Tahuantinsuyo. Antes da construção do Império Inca, a região era habitada por outros povos que eram denominados de pré-incaicos, ou seja, antes da civilização Inca propriamente dita, existiam vários outros povos ali na região que depois se juntaram e passaram a formar esse Império Inca. E eles tinham culturas e formações sociais avançadas. Dentre estes povos estão os Chavin, os Manabi, os Chimu, os Chinchas, os Mochicas, os Nazca e os Tirranacotas, entre outros. Não é raro a palavra Inca ser utilizada para designar todos os povos que viviam na região do Tahuantinsuyo. No entanto, não é correto isso. O termo ele faz referência somente ao próprio governante do povo do Vale de Cusco. Ou seja, apesar de existir vários desses povos, esses povos não eram povos da civilização Inca. Inca era somente o governante que dominava o Vale do Cusco. Vamos entender um pouco de como funcionava a sociedade. O chefe do Estado era o Inca, que é um imperador conhecido como Sapa Inca ou até mesmo como Inti, e ele era reverenciado por todos. Também existia uma rede de sacerdotes que eram escolhidos pelo próprio imperador entre a nobreza que estava junto do Inca, ou seja, que estava junto desse imperador. Cusco era a capital do Império Inca, cidade onde vivia o Inca ou o Sapa Inca, que era o governante absoluto de uma monarquia hereditária. E significa que, quando um Sapa Inca falecia, quem dominava e passava a herdar era os seus filhos. A expansão dos Incas deu-se sobre o reinado do Inca Pachacuti, após vencer a poderosa Confederação Chanca que arrasava Cusco.
Pachacuti supervisionou a construção de importantes monumentos da cultura inca, como o Coricancha, que é o Templo do Sol, esses que você vê aí na imagem, que se localiza também na cidade de Cusco, e uma cidadela chamada de Sacsayhuamán, que fica próxima da capital do Império de Machu Picchu. Para manter o controle de seu extenso império, o Estado Inca ele mantinha um constante censo populacional, ou seja, eles tinham um controle, né, da quantidade de pessoas que existiam na região. Né? Lembrando que na aula passada a gente observou que algumas civilizações do México, né, acabaram deixando de existir justamente porque a população cresceu demais e não tinha tanto alimento para eles, e eles acabaram tendo que se mudar para outras regiões. Já no Império Inca, eles tinham esse controle da quantidade de pessoas que nasciam e que viviam no seu império. A população vivia em pequenas coletividades agropastoris, né? Ou seja, eles tinham um sistema econômico baseado também na agricultura, sendo que cada aldeia era habitada por um grupo de família denominado de Ayu. Né? A sociedade era hierarquizada da seguinte forma: tinha os Ayu Real, que eram os incas de sangue, responsável pela administração do palácio, né, os incas de privilégio, né, isso é, os nobres que ocupavam os cargos religiosos, administrativos e de chefia familiar. Tinha a camada média, que era composta pelos funcionários públicos e trabalhadores especializados, né, que trabalhavam no comércio e em outras partes, na olaria e na fabricação de ferramentas. E tinha a classe mais baixa, que era formado por outros artesãos mais pobres e camponeses, e eles pagavam tributos elevados ao rei. Com o objetivo de manter o império íntegro, foi formada uma rede complexa de burocracia administrativa e militar. A sociedade era composta também por artesãos especializados, como pintores, escultores, ceramistas e oríveres. E também os curandeiros e feiticeiros. Né? Também existia uma população chamada Yanaconas, que eram povos originários, né? Era uma classe que foi originária da sublevação da cidade de Yanacu, que era uma cidade onde foi dominada pelos incas, e a sua população ficou conhecida como Yanaconas, e eles passaram a ser escravos dos incas, né? Exercendo funções domésticas. A economia inca estava baseada nos Ayllu, ou seja, naquelas sociedades agrárias. O milho era a base da sua produção agrícola e era seguido pela batata, o tomate, a abóbora e outros alimentos. A agricultura era extremamente desenvolvida, com a construção de arquedutos, plantações nos terraços e canais de irrigação. A domesticação das ilhamas, vicunhas e alpacas foi também de muita importância para a civilização inca, uma vez que estes animais forneciam lã, couro e eram também utilizados como meios de transporte. Sobre os incas também é importante falar sobre a sua arquitetura, né? Como vocês viram, a agricultura era extremamente desenvolvida, principalmente pelo fato da arquitetura da cidade. As cidades eram extremamente planejadas e eles tinham um grande manejo com a pedra, né? As esculturas e os templos eram formados por blocos de pedra habilmente trabalhados. Quanto à religião, né? A religião do Estado Inca também eram politeístas e ele se baseava na adoração do deus Inti, que significa o deus Sol. A partir do templo do Sol, né, do Templo do Sol, no centro da cidade de Cusco, era possível traçar linhas imaginárias na direção dos locais de cultos das diferentes classes sociais da capital. Dentre as práticas religiosas estavam as de consulta com oráculos, confissões públicas e sacrifícios como oferenda. Né? E também eles possuíam um preciso calendário inca que marcava o ciclo anual das festas religiosas. Os povos incas, eles também possuíam essas formas de sacrifício, apesar que a maioria dos seus sacrifícios também eram voltados para animais, apesar que também eles sacrificavam pessoas humanas.
Então a gente vê que essa questão do sacrifício humano é uma coisa recorrente nas religiões, né, dos povos americanos daquele período, né, do início do século XII ao século XIV e XVIII. Passando então da parte do extremo perto lá do Oceano Pacífico, agora nós vamos voltar mais para dentro da nossa região brasileira. E a primeira civilização que nós vamos estudar é os Cambeba. Os Cambeba, também conhecidos como Omágua, principalmente no Peru, configuram um dos casos de grupos que, na Amazônia brasileira, deixaram de se identificar como indígenas em razão da violência e discriminação de frentes não indígenas na região desde meados do século XVIII. Foi com o crescimento do movimento indígena a partir da década de 1980, particularmente com o reconhecimento dos direitos indígenas pela Constituição de 1988 e a multiplicação das organizações indígenas, que os Cambeba passaram novamente a se firmar como índios e a lutar pelas causas indígenas, ou seja, eram povos que existiam antigamente e que por um certo período, né, durante o século XVIII, eles deixaram quase de existir por conta dessa discriminação em relação aos indígenas. E eram povos que tanto viviam na região brasileira, como também viviam no Peru. Eu trouxe um mapa para vocês que mostra justamente essa dominação, né, dos povos cambebas. Eu fiz questão de colocar na tela inteira para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Na marcação, a gente vê o território cambeba entre os séculos 16 e 17, né, onde tem essa partezinha rosa mais escura. Nos primeiros 2 séculos de colonização, os Cambeba estavam distribuídos em 2 grandes agrupamentos. No Alto Napo, né, os Amaguá-Etê, ou os Amáguas verdadeiros, que ficava no território atual do Equador, e outro no Alto Rio Amazonas, também conhecido como Amágua das Ilhas, ou Lagã-Omágua, cujo território do século XVII se estendia desde o atual município de Fonte Boa, adentrando a montante do rio até o território peruano. Novamente eu trouxe o mapa para vocês, mostrando essa região do Vale da Amazônia que se estendia até o Peru. Até o século XVII, a várzea do Alto Amazonas era quase totalmente habitada pelos Cambeba, que eram vistos pelos viajantes que passavam por ali com uma certa admiração e espanto, não só por alguns aspectos culturais que os Cambebas possuíam, mas também por sua densidade populacional e por sua organização social e territorial. Os Cambebas eram povos indígenas extremamente organizados. Eles eram povos que possuíam existem grande quantidade de pessoas morando nas vilas e eles eram extremamente organizados. Então vamos ver um pouco sobre a sociedade. A população Cambeba vivia em aldeias que eram distribuídas pelas regiões, cada uma sendo controlada por um chefe, ou cacique. Entretanto, eles possuíam entre eles um líder geral das aldeias, que era considerado como o rei, ou o cacique supremo. Vale lembrar que muitas dessas palavras que a gente denomina para eles, como chefe, como rei, são palavras europeias, que foram os europeus que designaram que aquela pessoa era o chefe. Não são palavras originárias da língua indígena, tá certo? Eles possuíam o hábito de fazer o achatamento artificial do crânio, que foi descrito até pelo Frei Cristóbal de Acunã, que era um outro aspecto cultural também muito impressionante, que impressionou os viajantes, era que os Cambeba, eles usavam roupas feitas por eles mesmos. Na imagem que vocês têm aí, é uma representação de um índio Cambeba. A testa dele, como vocês podem ver, ela não é arredondada, ela é um pouco achatada. Segundo as descrições dos índios, segundo as descrições dos viajantes, eles possuíam um costume muito de achatar o crânio. Assim que o bebê nascia, ele era colocado em uma espécie de prensa,
onde eles colocavam uma tábua de madeira prendendo o crânio da criança, do bebê, e achatavam até que ela ficasse praticamente fina da espessura da palma de uma mão. Né? E à medida que eles iam crescendo, eles iam desenvolvendo e ficavam do jeito como vocês observam nessa imagem, né? Com o crânio achatado. Segundo alguns pesquisadores, eles perguntaram a alguns descendentes dos índios por que eles faziam isso. E eles diziam que faziam isso que era para poder diferenciar de outras tribos indígenas que possuíam o costume de comer carne humana. Vamos ver um pouco sobre o declínio e a resistência do povo cambeba. Apesar de toda a admiração pelo povo cambeba, não conseguiu frear o expansionismo mercantil europeu, que via a Amazônia como uma das áreas de exploração econômica. O objetivo dos colonizadores era transformar a região em colônia de exploração comercial e de extração de matérias-primas e produtos naturais, e utilizava basicamente a mão de obra indígena de forma de trabalho compulsório. O trabalho compulsório é a mesma coisa que trabalho escravo, é um trabalho em que a pessoa é forçado a fazer aquilo. Né? Então os índios eram capturados e forçados a trabalhar para os europeus. Mais tarde, com a fundação dos povoados, missões e vilas, lembrando que essas missões eram as missões dos padres jesuítas, que buscavam catequizar os índios e tirar deles todos os seus costumes indígenas e ensinarem a eles a religião católica, né? E também de tornar necessário o trabalho indígena para a agricultura e também o transporte de mercadorias, construções de feitorias e para a guerra. Então esses foram os principais motivos que fizeram com que a população cambeba acabasse, né? se extinguisse quase por completo. Em meados dos séculos XVIII, muitos povos já haviam desaparecido por completo. Parte de outros havia fugido para as matas e cabeceira dos rios ou estava dispersa e incorporada à população das vilas, povoados e nas pequenas aldeias ao longo da calha dos principais rios. Os cambebas eram desses casos. Né? O que o texto aí está querendo dizer é que não só apenas os cambebas, mas também outras tribos indígenas acabaram desaparecendo por conta dessa expansão europeia, desse trabalho escravo, dessas formações de povoados europeus. Então, ou os índios eles fugiam para sobreviver, ou eles lutavam em guerras e acabavam morrendo, ou faziam parte da população deles, né? E deixavam então de ser indígenas para fazer parte da população europeia. Fatores como guerras, descimentos, ou seja, não nascimentos, a catequese, associados à mortes por epidemias e as fugas, levaram os cambebas, no período de 2 séculos, a uma violenta depopulação e quase a uma completa extinção. Assim, durante o período colonial, os cambebas sofreram, além das perdas populacionais e territoriais, bruscas transformações sociais e culturais. Essa foto aí que vocês estão vendo é da aldeia cambeba que existe hoje em dia, né? São mães cambebas de uma localidade remanescente que sobreviveu a essa exploração. A escravidão indígena persistirá na região até pelo menos metade do século XIX, como uma das atividades econômicas mais lucrativas para os brancos. Nesse contexto, para os cambebas da primeira metade do século XIX, que ficaram reduzidos a pequenos grupos familiares, para continuarem vivendo ou sobrevivendo nas ilhas da Várzea do Alto Amazonas, eles foi necessário negar a sua identidade étnica como índios e se identificar como caboclo, ou seja, como não índio, de modo a diminuir o grau de perseguições e de pressões e discriminações que eles sofriam. Então, eles eram indígenas e para sobreviver, eles foram obrigados a negar a sua própria identidade. Né? Isso é um fato cruel da nossa história como brasileiros, né? Os índios serem obrigados a dizerem que não são índios para sobreviver, para não se tornarem escravos. Então foi dessa forma que os tupinambás, que os cambebas, conseguiram sobreviver, e hoje existe uma comunidade também perto do Amazonas,
em que a maioria da população são descendentes dos cambebas. Hoje em dia eles não mantêm mais a tradição de achatar o crânio, né? Eles possuem outras tradições, mas ainda possuem uma vida muito agrícola, né? Uma economia muito agrícola, baseada na caça, como eram os cambebas de antigamente. Outros povos que nós vamos estudar, e o último da aula de hoje, são os tupinambás. O tupinambá é o nome de um grupo de índios pertencente a um tronco linguístico tupi, ou seja, a povos que falavam a língua tupi, e que viveu em uma extensa faixa que vai da costa do Brasil, que viveu em uma extensa faixa territorial da costa do Brasil. Os tupinambás habitavam a região que ia do litoral norte de São Paulo, né, lá embaixo, onde tem aqueles pontinhos verdes no mapa, até os arquipélagos de Tupinambarana, que fica no rio Amazonas, ou seja, até lá em cima, no finalzinho dessas linhas vermelhas. Passando então pelo Recôncavo Baiano, pela foz do Rio São Francisco, pelo Maranhão e pelo Pará. Então a gente logicamente já percebe que por esses índios viverem na costa, esses foram os primeiros índios que tiveram contato com os povos europeus quando eles chegaram aqui na América do Sul. Vamos ver alguns costumes. Os tupinambá não possuíam uma divisão de grupos sociais distintos, eles não existiam exatamente um líder, nobres, essas coisas, né? As diferenças que restringiam eram apenas que existiam alguns xamãs, né, que haviam em cada tribo, e um xamã, e uma espécie de líder, que pode ser chamado também de cacique, ou então até mesmo algumas tribos possuíam vários líderes diferentes, né? Não possuía só um líder, possuíam vários líderes. Foram os primeiros índios tupis, né? Os primeiros índios tupis, eles viviam em malocas, que eram uma espécie de cabana, como vocês podem ver aí na imagem, feito com palhas de coqueiros e outras árvores. Além disso, como uma forma de organização, podemos dizer, eles se dividiam em diversos grupos de trabalhos, né? Não existia uma divisão social, mas existia uma divisão de trabalho. Em cada maloca era possível morar aproximadamente 200 pessoas. Então a gente vê que não era uma casinha pequenininha, era um canto grande onde uma comunidade, né, geralmente da mesma família, viviam, né, por volta de 200 pessoas. Assim, dentre as atividades que mais praticavam estavam a caça, a pesca e a agricultura. Né? Vale lembrar que os índios tupinambá, eles, diferentes dos cambeba, eles não utilizavam roupas, né? Então eles viviam livres e nus na natureza. A agricultura era realizada pelas mulheres, né? Além do preparo da comida e a confecção de artesanato, como redes e peças de cerâmica, também eram tarefas femininas. Os homens eram responsáveis pela caça, pela pesca e a coleta, bem como também pela produção dos instrumentos de guerra, como por exemplo arcos, flechas e lanças. Os tupinambás usavam a madeira e a pedra para confeccionar suas armas e ferramentas. Então, eles possuíam essa divisão social de trabalho. Então, a gente vê que não eram simplesmente povos que viviam como bichos, né, no meio da floresta, como algumas descrições dos europeus trazem, né? Eram povos que tinham sim uma cultura e tinham uma divisão social importante, né? Uma divisão de trabalho. A guerra era uma parte importante na vida desse povo, né? Um dos rituais ligados à guerra é o da antropofagia, ou seja, o consumo da carne humana. Quando os povos eles tinham o costume de, quando eles iam guerrear contra outras tribos, né, e eles matavam os guerreiros das outras tribos, eles comiam pedaços da carne desses guerreiros mortos como uma forma de que eles, ao ingerir aquele guerreiro que morreu, eles respeitavam o corpo dele como um guerreiro, e a força que aquele guerreiro tinha iria ser absorvida pelas pessoas que comiam, né? Eles acreditavam até que os intestinos e os órgãos internos poderiam ser utilizados como forma de curar algumas doenças, né? Então, também havia uma divisão dessas partes que eles comiam, né? Os homens geralmente comiam partes relacionadas à força
e as mulheres ficavam mais com os órgãos internos, né? Isso é um fato um pouco meio nojento desses índios, mas que é um fato, que era um costume deles, né? O consumo da carne humana. O declínio e a resistência do povo Tupinambá. Os Tupinambá, eles foram os primeiros povos indígenas a terem contato com os europeus. Foi durante a colonização, né, ou seja, a dominação quando Portugal chega aqui, Portugal e os espanhóis chegam aqui no que hoje a gente conhece como Brasil, né, que eles, como vocês vão ver, eles queriam encontrar um caminho para as Índias, né, só que acabaram meio que se perdendo e chegaram aqui no Brasil. Por isso que eles passaram a chamar os povos que aqui habitavam de índios, né? Como eu disse novamente, são terminações impostas pelo povo europeu, né? Não são terminações da própria língua nacional, né? Da língua tupi. Então, quando eles começaram a colonizar, a impor a sua cultura aqui para os povos, os índios aqui do Brasil, né? Os Tupinambás, eles se aliaram com os franceses para lutar contra os portugueses. Então, ou seja, os índios acabaram se aliando contra outros invasores, né, para lutar contra o domínio português. E essa revolta ficou conhecida como a Confederação dos Tamoios. Além da escravização e exploração da mão de obra indígena, o contato com o homem branco trouxe várias doenças que antes não existiam entre os índios, né? Os brancos, os europeus, trouxeram doenças que não existiam aqui na nossa região, né? Os Tupinambás mesmo, eles foram quase que dizimados por conta da varíola, né? Por conta de uma doença que os portugueses trouxeram. E aí na imagem a gente tem uma ilustração, né, do desembarque de Cabral aqui nas ilhas brasileiras. Tem as cartas que Cabral e dos navios em que eles descrevem que ficaram maravilhados em ver aquela quantidade de índios, todos nus, alguns só utilizando alguns adereços ou corpos pintados, né? Para quem tiver interesse, vocês podem pesquisar na internet sobre essas cartas, né, dos navegantes, para vocês verem como é interessante as descrições que eles fazem sobre os índios, né, sobre a abundância da flora, a abundância da fauna, né, de terra, onde tudo que se planta poderia dar, né? São coisas bastante interessantes, apesar desse contato ter dizimado tantos índios. Durante muitos anos, os Tupinambás foram considerados extintos, mas em 2009, a Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, reconheceu como Tupinambá um grupo, né, estimado de mais ou menos 4.700 índios que habitavam o distrito de Olivença, no município de Ilhéus, na Bahia. Então esse grupo ele foi conhecido como Tupinambás de Olivença. Então, apesar de terem sido quase extintos, né, os índios eles conseguiram sobreviver, novamente que nem os índios Cambeba, fugindo e se escondendo, né, conseguiram sobreviver até hoje. E uma origem desses povos são os Tupinambás de Olivença, que ficam numa ilha lá no município de Ilhéus. O reconhecimento foi acompanhado da demarcação de seu território, né, a terra indígena Tupinambá de Olivença, que ocupa também os municípios de Buerarema e Una. Tudo isso foi resultado de uma longa resistência desses povos às diferentes tentativas de expulsão e roubo de suas terras. Eu trouxe um dado aqui para vocês que é muito interessante, né, para a gente encerrar esse assunto de hoje, né, que hoje no Brasil existem cerca de mais ou menos 896.917 indígenas, que representam apenas cerca de 0,47% da população brasileira, segundo esses, né, dados do censo do IBGE de 2010. Eles representam 256 diferentes etnias, ou seja, 200 diferentes tipos de tribos, né, que eles representam, e vivem em todo o território nacional brasileiro, né, principalmente em 724 terras indígenas, que é, né, marcadas como TI, né, que são terras reconhecidas, que são terras de propriedade indígena, e também em algumas áreas urbanas, né. Aqui próximo da gente, a gente tem em Pesqueira, né, os tribos Chucurus, né, que eles moram em uma área urbana, né, perto da vila de Simbres, e que também são considerados
índios, né? São uma população índia perto da gente. E foram registrados no país 150 línguas indígenas, né? São línguas reconhecidas como nacionais aqui do Brasil, né? Como vocês devem conhecer, a língua que a gente fala, o português, ela é uma mistura que foi trazida pelos portugueses e europeus que aqui dominaram o nosso território. E se vocês quiserem conhecer mais, eu trouxe 3 sites que são muito lindos vocês conhecerem, que o primeiro é o Cantos da Floresta, que trazem várias músicas e canções dos povos indígenas, né, de populações indígenas, explicando os rituais, explicando para que elas servem, né, com áudios originais e letras para vocês acompanharem. Então vale a pena vocês entrarem e conhecerem. Tem também o museudoindio.gov.br, que traz várias coisas sobre a cultura indígena, e também o pib.socioambiental.org, que traz a listagem de todas essas 256 diferentes etnias, suas histórias, aonde eles vivem atualmente, os seus costumes e muito mais. Então, fica esses 3 sites para vocês conhecerem, né, quem tiver acesso. A aula de hoje termina por aqui. Eu agradeço muito a vocês, né? Peço desculpa por ser também uma aula mais longa, né? Mas eu queria terminar esse assunto um pouco mais rápido, né? Para a gente não demorar muito. E, a pedido dos professores, né, eu vou deixar aqui para vocês o seguinte recado. Se por acaso em alguma das minhas aulas, ou de qualquer aula dos professores de História, vocês ficarem com alguma dúvida ou sem entender alguma coisa, mandem a sua pergunta para os seus professores, né, nos grupos de WhatsApp, que os professores irão passar para mim essas perguntas e eu irei tirar essa dúvida junto com vocês aqui nas próximas aulas, tá certo? Então, se tiverem alguma dúvida, escreve para mim, deixe seu nome, né, de qual escola vocês fazem parte, e eu irei trazer essas perguntas para responder para vocês aqui, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.